Fala moçada, tudo bem com vocês? Adriana Martelli por aqui, professora, educadora, musicista. E essa aula eu estou preparando para vocês, para a gente bater um papo, para a gente conversar, fazer algumas trocas aqui sobre os parâmetros do som. A ideia dessa aula é para você, estudante de música, que está começando, que está pesquisando, encontrar uma linguagem fácil sobre esses princípios básicos, que são os parâmetros do som, sem muitas complicações, sem termos muito técnicos, e para você, professor, que precisa de um material de apoio, seja para você dar um trabalho para os seus alunos, ou para você também projetar isso durante a sua aula. E aqui, além de eu explicar para vocês sobre esses termos, a ideia é trazer atividades para que a gente possa desenvolver a escrita, para que a gente consiga aplicar esses termos. Termos que são ali básicos, mas são importantes justamente para a construção de um conhecimento musical. Então, muitas coisas, né, a gente encontra muitas coisas na internet, a gente encontra muitos termos, mas a gente não sabe exatamente o que fazer com eles e como aplicar. Então, a ideia aqui desse vídeo é trazer um conteúdo objetivo, direto ao ponto e prático. Vamos lá então? E para a gente falar sobre as propriedades do som, a gente precisa entender o que é o som, né? Então, o som é uma onda sonora. Eu preciso ter primeiro uma fonte, né, de vibração, e essa fonte vai emitir um som. Esse som vai viajar no ar através de uma onda, e depois eu tenho um receptor, que no caso é o meu ouvido, né? O meu ouvido, ele capta essa vibração, a membrana do meu tímpano vibra e manda essa vibração em impulso nervoso para o meu cérebro, que identifica esse som, certo? Então todo som vai ter essas 4 propriedades. Vamos falar primeiro sobre a altura, a primeira propriedade. Então vamos lá. A altura, ela pode ser regular ou ela pode ser irregular. O que é isso? Eu posso ter um som que eu realmente sei qual que é a nota, né? Então eu tenho um som produzido que eu tenho exatamente a certeza de que nota é aquela lá, né? E eu tenho os sons que são irregulares, as alturas que são irregulares, né? Que são sons que são ruídos, né? De qualquer forma, apresenta os 4 parâmetros e a gente vai ver só. Muito bem, então a primeira propriedade que nós vamos ver é a altura. E o que é altura? É quando eu consigo identificar um som. Se ele é muito fininho, eu chamo ele de agudo. Se eu tenho um som grosso, gordo, eu chamo ele de som grave. Para eu identificar e para eu qualificar, melhor dizendo, esses sons, eu preciso sempre ter 2 sons para eu comparar, né? Então, eles são relativos. Um som pode ser mais agudo do que outro, ou pode ser mais grave do que o outro, né? Então, eu sempre preciso ter essa relação. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no seguinte? Eu vou trazer 2 exemplos aqui para você. Dá só uma olhada. Som grave, som agudo. Som grave e som agudo. Agora vamos testar com o mesmo instrumento? Vem só comigo. No mesmo instrumento eu posso ter um som grave e no mesmo instrumento eu posso ter um som agudo. Outra ideia aqui também é a gente usar o primeiro instrumento que a gente conhece, que é o nosso corpo. Nosso corpo é o nosso primeiro instrumento, porque nós temos a voz. Então a nossa voz também ela consegue simular esses sons. Então eu posso fazer um som bem grave, e eu posso fazer um som bem agudo.
bem agudo. E vocês percebem que a gente usa a relação de para cima e para baixo? Porque é exatamente isso quando a gente fala sobre a altura. Quando o som é muito agudo, a gente pensa no som alto. O som agudo ele está sempre em cima. E o som grave, ele é um som baixo. Ele é um som que está sempre embaixo. Quando nós falamos de altura, a gente está se referindo a esse parâmetro. Para cima, agudo, para baixo, grave. Uma informação muito importante que também está relacionada com a altura é quando eu vejo um instrumento e observo a diferença de tamanhos dele. Então, a altura, ou seja, o fato de um instrumento ser grave ou o fato de um instrumento ser agudo também está relacionado ao tamanho desse instrumento. Então, instrumentos menores, como o cavaquinho, têm sons mais agudos. Instrumentos maiores, como no caso do violão, têm alturas mais baixas, né? São graves. Então, o tamanho do instrumento também está diretamente relacionado com o fato dele ser um instrumento mais agudo ou ser um instrumento mais grave. Instrumentos de orquestra, por exemplo, nós temos o contrabaixo, que é um instrumento enorme. Saca só o som dele. Agora vamos pegar um instrumento menor, também da família das cordas friccionadas. Então a gente vai pegar um instrumento menor que é o violino. Vamos ouvir agora o som do instrumento. Percebem a diferença? Se eu pensar em outros instrumentos, né, que fujam um pouco da família das cordas dedilhadas, das cordas friccionadas, eu posso pensar também em instrumentos de sopro. Eu posso pegar uma tuba e uma flauta. Percebem que o tamanho dos instrumentos está diretamente relacionado com a altura desses sons? É isso aí. Não é por acaso, é uma questão física, mas uma questão que a gente deixa para uma outra conversa. Muito bem, partiu primeira atividade. Então, para isso a gente vai usar o nosso primeiro instrumento, que é o nosso corpo. Nosso corpo produz muitos sons, diversos sons. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro tem a nossa voz, como eu já havia dito para vocês. Então, se você quiser, você pode fazer experimentos com a sua voz. Pode colocar ela mais aguda, pode colocar ela mais grave e fazer essas experiências, essas vivências com a própria voz. Outro artifício que a gente pode usar aqui, por exemplo, são as palmas. Então, só com a nossa palma a gente pode produzir vários sons. Então, a gente tem a palma conchinha. A gente tem a palma estrela. Percebem a diferença? A palma conchinha em relação à palma estrela é um som mais grave. Então, só aqui eu posso criar algumas sequências de som grave e agudo. Outra palma que a gente tem é a palma dedo, que é bem mais aguda. E depois a gente tem a palma normal. Então, pelo menos 4 tipos de palmas. Se eu tenho 4 tipos de palmas, eu também tenho 4 tipos de altura. E eu posso classificar essas palmas. Então, eu posso começar aqui com a palma conchinha, mais grave. Um pouco mais aguda do que essa palma, eu tenho a palma normal. Depois eu tenho a palma estrela. Depois eu tenho a palma dedo.
Posso classificar essas alturas. Então, eu tenho 4 tipos de palmas, eu tenho 4 tipos de alturas. E isso eu posso escrever também. Como eu falei no início do vídeo, a altura está ligado realmente à questão de baixo até mais alto, né? Até para cima. Então eu posso colocar, se eu fosse escrever essas palmas, eu colocaria dessa forma. O mais grave na parte de baixo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais agudo e bem mais agudo. E vamos pensar também outros sons que a gente pode percutir no nosso corpo. Então primeiro a gente tem aqui, ó, peito. Temos estalo. A gente pode percutir também a nossa mão na nossa coxa. E podemos também bater o nosso pé. E dependendo do calçado que você esteja usando e do lugar que você está percutindo, a gente também tem sons diferentes de passos, né? Se você estiver descalço, bem provável que seja um outro som. Então, a gente pode ordenar todos esses sons percussivos do nosso corpo também em alturas, assim como eu fiz com a palma. Então, a nossa primeira atividade vai ser o seguinte. Atenção! Vocês vão ter que escolher 3 sons. 3 sons. Fácil. E tocar na ordem que esses sons vão ficando agudos. Exemplo, eu vou escolher aqui o som percutindo na minha coxa, som de peito e som de estalo. Beleza, eu escolhi esses 3 sons. Agora eu preciso pensar, qual desses 3 sons é mais grave? O som mais grave é do meu peito. Depois, quando eu faço a percussão na minha coxa. E o mais agudo? Os estalos. Então, primeiro, escolher 3 sons. Depois, classificar qual é o mais grave e qual que é o mais agudo, ok? E depois eu vou criar uma sequência com esses sons nessa ordem: grave, um pouco mais agudo e bem agudo. Tem que ser nessa ordem, ok? Porque essa é a nossa primeira atividade. Então, escolha um som, classifique e faça uma criação nessa ordem, do grave para o agudo. Lembra da ideia de sair de baixo e ir para cima, do grave para o agudo. Exemplo prático aqui para vocês. Dá uma olhadinha, ó. Outro exemplo. Você pode repetir, você pode fazer um seguido do outro, vocês podem fazer com essas pausas, né, para você pensar no próximo movimento, mas é importante sempre manter a ideia da ascensão do grave para o agudo. Façam isso e façam também como um desafio para o seu colega. Inventem uma sequência. E o amigo faz, tem que repetir. Depois, ao contrário, o amigo inventa uma sequência e você repete. Faça esses desafios, façam essas brincadeiras, se divirtam e bora para a segunda atividade. A segunda atividade é muito simples. É por isso que a primeira a gente fez ordenando esses sons. Agora nós vamos pensar como que a gente escreveria esses sons. Então, para isso, eu preciso pensar em uma escadinha, certo? Então, quando o som está mais no grave, eu sempre preciso pensar no som na parte de baixo. Conforme o som for ficando cada vez mais agudo, eu penso que o som vai ficando cada vez mais para cima. Então, eu vou colocar o som mais grave no primeiro degrau, o som um pouquinho mais agudo no segundo e o som mais agudo ainda no terceiro degrau. Isso vai me mostrar
as alturas de cada um dos sons. Então, o que a gente vai fazer agora é, além daquela criação dos sons do nosso corpo, a gente vai escrever essa criação. Bora lá que eu vou explicar para vocês como vai ficar. Muito bem, agora vamos para a terceira atividade que eu vou propor para vocês. Agora é o seguinte, eu preciso que vocês saiam da caixinha e sejam criativos. Vão em busca de alguns instrumentos. Não precisa ser um instrumento convencional, não precisa ser um tambor, não precisa ser um cavaco, não precisa ser um piano. Peguem qualquer tipo de objeto que emita um som. Na verdade, peguem 3. Se vocês não achar 3, podem pegar 2, porque aí já super rola. Então você vai pegar 2 instrumentos e você vai classificar, porque agora vai ser instrumento esses objetos. Pode ser um balde, pode ser uma panela, só cuidado com a panela da mãe, pergunta antes, né? Panela da tia, da avó, de quem cuida de vocês, do pai também, não sei. Pergunta antes, porque isso é complicadíssimo. Então, vamos lá. Peguem 2 objetos, que vão ser os nossos instrumentos agora, e aí vocês vão classificar esses 2 objetos. Qual é o som que é mais grave ou qual é o mais agudo? Então você vai montar agudo e grave, e aí você vai escrever. Aí que tá a ideia. Pega lá a atividade número 2, traça aquela linha, e aí você vai fazer as anotações ali, pode fazer estrelinha, pode fazer bolinha, pode fazer coração para simbolizar os sons de vocês, tá bom? Dos objetos que vocês escolheram. Muito bem. Terceira atividade aqui, peguei o molde com o meu primeiro objeto e instrumento musical e peguei uma latinha com o segundo objeto e agora é o instrumento musical, legal? Então eu vou criar algumas sequências aqui para vocês, aleatórias. Então eu vou brincar de grave e agudo. Então, por exemplo, grave, grave, agudo, agudo. Pensando na relação desses 2 instrumentos. Se eu tiver um terceiro instrumento, eu preciso classificá-los aonde que ele vai entrar. Se ele vai ser mais grave, se ele vai entrar no meio, se ele vai ser mais agudo. Ok? Então, primeira atividade da gente fazer isso de forma livre. Legal. Segundo passo, depois que a gente já criou, a gente já brincou, explorou esses instrumentos, agora vamos sistematizar esses sons. Então, a minha ideia aqui é propor para vocês tocarem, só que também tocar, criar e escrever. Então, perceba só que a gente está somando as 3 atividades numa atividade só, legal? E agora, bora para o segundo parâmetro, duração. Quando eu falo sobre duração, eu quero dizer quanto tempo que essa vibração, ou seja, que esse som vai acontecer. Por quanto tempo esse som vai durar, ele vai soar. Só que na música, a gente não vai fazer como a gente faz com o tempo do relógio. A gente não mede isso em minutos, em segundos, em horas. Então, para isso, breca. Segura um pouquinho que a gente vai ter que falar sobre pulso. Pulso nada mais é do que o andamento da música. Não ajudei muito, né? Então eu posso chamar esse andamento de velocidade. Pulso, andamento, velocidade. São praticamente palavras que são sinônimos da música. Porque a música ela tem uma velocidade determinada. Uma música pode ser rápida, uma música pode ser muito lenta, uma música pode ter uma velocidade moderada. E é a partir dessa velocidade que nós vamos, ou seja, a partir desse pulso, que nós vamos dispor os sons. Quando a gente fala de pulso, tem uma parte do corpo que vem direto na nossa mente. Aqui, né? O nosso pulso. Aqui a gente consegue sentir os batimentos do nosso coração. Aqui também é possível.
Então, no popular, a gente fala, deixa eu ver o pulso, quer dizer, deixa eu ver como que o coração está batendo. O pulso da música é mais ou menos isso. E é até poético, né? Então, quando eu tenho o andamento da música, o pulso da música mais rápido, né, significa que a música ela está sendo tocada mais rápida. A mesma coisa que o nosso coração. Quando a gente está correndo, ou quando de repente, mesmo que a gente esteja em repouso, mas a gente levou um susto, ou a gente está numa situação ali de ansiedade, né, ou de expectativa, o nosso coração bate mais rápido, ou seja, o nosso pulso bate mais rápido. Quando a gente está numa posição de relaxamento, deitado, tranquilo, o nosso coração está batendo mais devagar. Então isso acontece com a música também. A música tem um pulso interno. A música é como se ela tivesse um batimento, né? Um coração que pulsa durante a música toda. E na música existe esse clique, esse pulso, essa frequência constante em que os sons são ordenados. Então eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. A gente não se liga, mas, por exemplo, no parabéns, quando a gente vai cantar parabéns, o que a gente faz? A gente bate palma. Ok, mas não é apenas para acompanhar a música, a gente também está marcando o pulso, a gente está marcando o andamento da música parabéns. Muitas vezes a gente está dentro num show ou simplesmente em casa curtindo uma música e o pezinho está balançando, né? Ou a mão está estalando, ou de alguma forma a gente está acompanhando, batendo palma. Isso tudo que a gente está fazendo sem se ligar é marcar o andamento da música. Então eu vou trazer um exemplo aqui para vocês e vamos fazer essa atividade junto aqui. Vamos tentar ouvir e marcar o pulso, ou seja, o andamento da música. Quando a gente fala de pulso, quando a gente fala de andamento e começa a expressar essas velocidades diferentes de cada uma das músicas no nosso corpo, seja com palma, seja marchando, a gente começa a ter uma ligação com outra área da arte, que é a dança, que está muito ligada às expressões corporais. Então, a proposta que eu deixo para vocês aqui como atividade é fazer essas marchas e bater palma no andamento da música, escolhendo estilos diferentes, escolhendo músicas rápidas, músicas mais lentas, seja uma valsa, seja um forró, para vocês descobrirem no corpo de vocês o pulso, né? Esse movimento frequente que é o pulso, que é o andamento da música. Bom, quando a gente fala de duração, é quanto tempo esse som vai ficar soando. Trouxe aqui meu instrumento, trouxe aqui o violão, para poder dar esse exemplo para vocês. Então, se eu apenas deixar soar uma corda, uma nota, eu não consigo mensurar quanto tempo que essa corda, que essa nota soou, quanto tempo que ela durou. Eu preciso, então, estabelecer um andamento. Eu preciso estabelecer um pulso. Então, vamos imaginar que a gente está num tempo moderado. Esse é meu pulso. E eu vou organizar, eu vou deixar soar essa corda, vou deixar soar essa nota por um tempo dentro desse pulso. Por exemplo. Então, a partir de um clique, a partir de um andamento determinado, eu deixei soar essa corda. Então, nós vamos organizar desse jeito. Imagine que eu tenho esse andamento e eu vou pulsar a corda toda vez que eu tiver um clique. Atenção, ó. Então, a duração de cada vez que eu toco essa nota é de um tempo, é de um clique, é de um pulso, ok? Então, a partir dali, eu posso também variar isso. Eu posso deixar soando durante 2 cliques.
deixar soando durante 3 cliques. 2, 3. 1, 2, 3. E assim por diante. Então eu preciso primeiro determinar o meu andamento, o meu pulso. E depois eu consigo mensurar, né? Eu consigo medir quanto que essa nota está soando. Então aí a gente fala de duração, ok? Duração. E é a partir desse parâmetro que a gente começa a falar sobre figuras musicais, mas que é um assunto para um outro vídeo. Muito bem, para essa atividade você vai precisar de um instrumento que não precisa necessariamente ser um instrumento convencional como esse, um violão, mas pode ser também, sei lá, um balde, pode ser 2 colheres que você consiga percutir. Qualquer instrumento, qualquer objeto que você consiga transformar em instrumento musical. Vamos combinar assim? Pode ser palma também, pode ser o seu corpo. Lembra da atividade em que a gente usou o corpo para a gente exercitar, né, a ideia dos parâmetros da música? Então o nosso corpo também ali, nosso primeiro instrumento, ele pode ser usado nessa atividade também. E eu vou demonstrar isso para você, tá? Então bora lá, a primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar o aplicativo, baixar o metrônomo. É muito tranquilo, só clicar no link da descrição do vídeo. Ele vai abrir assim, bonitão. Não tem, esse aplicativo não tem problema nenhum aqui, meu, baixou, já é. E aí é só você apertar iniciar. Apertou iniciar, ele vai fazer um clique, ó. Um clique constante, ok? Vocês percebem que tem esses números aqui? Dependendo de como eu vou rolar esses números, ele vai ficar mais rápido ou mais devagar, ok? Mas o clique vai ser sempre constante. Então, eu vou escolher aqui um andamento moderado, vou colocar 60, só para a gente fazer o exercício, ok? Então, mantendo esse clique aqui, a brincadeira é a gente fazer um som por clique, ok? Então vamos lá. No meu instrumento, se eu for usar o meu corpo, palmas. E ok, agora vamos trabalhar com 2 tempos. Então, o meu som vai soar durante 2 cliques. Ótimo, palma. Muito bem, uma observação importantíssima. Existem alguns sons que não têm tanta projeção, né, como a palma. É um som curto, a palma tem um som curto. O violão, às vezes um tambor tem um som que soa um pouco mais. Isso daí é característica de cada instrumento, de cada objeto que a gente vai trabalhar, ok? Então nós trabalhamos com um som por clique e nós trabalhamos com um som a cada 2 cliques, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar isso um pouquinho mais difícil. Vamos trabalhar com 2 sons a cada 1 clique. Olha só como vai ficar. Então a gente tem sons mais curtinhos. Na música a gente sempre vai colocar o E, né, pra gente marcar
entre um clique e o outro, ó. Um E, um E, um E, dois E, três E, quatro E. Se fosse na palma, ó o clique. 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então, a atividade é essa. Primeiro, fazer um som a cada um clique. Depois, um som a cada 2 cliques. Ou seja, eu vou prolongar mais. E depois é a parte mais difícil, em que eu vou fazer sons mais curtos. Eu vou ter 2 sons a cada um clique. Bora lá? Muito bem, muito bem. Para o nosso terceiro parâmetro, nós temos a intensidade. E esse é muito facinho da gente memorizar. Quando algo é muito intenso, a gente pode pensar que é algo muito forte, certo? Então é exatamente isso que acontece. O som, ele pode ser forte e ele pode ser fraco. Na música, esse som fraco tem um outro nome que a gente pode chamar de piano. Então, o som pode ter um volume, a gente está falando de volume. Então, um volume forte ou então um volume mais piano. Tem aqui uma pegadinha, porque quando a gente aumenta o volume, né, quando a gente deixa aquele som mais forte, a gente tende a dizer que o som está alto. E quando a gente diminui o volume, a gente tende a dizer que o som está baixo. Aí a gente precisa voltar um pouco e lembrar das questões de altura do som. Quando eu falo que o som é alto, na verdade é porque é um som agudo e não porque a intensidade dele é forte. São coisas diferentes. Quando eu falo que o som está baixo, eu estou me referindo à altura dele. Eu estou dizendo que o som está grave e não necessariamente dizendo que o volume está piano. Então, existem alguns vícios de linguagem que a gente acaba falando no cotidiano, né? Como eu disse, é um vício de linguagem e no popular a gente se entende, mas quando a gente joga para a linguagem musical, são coisas diferentes. Então, dentro da linguagem musical, se eu falar que o som está alto, não é porque o volume dele está muito forte, é porque é um som agudo. Então, é importante vocês se ligarem sobre essas nomenclaturas, ok? Então, se eu tenho a intensidade, eu tenho que trabalhar com forte e fraco, também conhecido como piano, ok? Piano. Não é o instrumento, não é o instrumento, é a maneira com que é tocado. Então, vamos ver isso na prática como funciona? Voltando aqui com o meu instrumento, com o meu amigo, eu vou escolher uma notinha e eu posso tocar ela de algumas formas diferentes, essa mesma nota. Eu vou escolher a primeira corda aqui e a gente vai ouvir primeiro um som forte com essa mesma nota. Ó. Agora eu vou tocar um som mais piano. Então, numa mesma notinha, no mesmo som, eu tenho essas variações. E entre esse som mais forte e esse som mais piano, eu tenho outras variações. Eu posso pensar em crescer esse som. Então ficaria assim, ó. Percebe que eu fui do piano até chegar no forte. Um outro exemplo seria isso. Aqui para nossa atividade, eu gostaria que vocês fizessem também uma criação. Escrevam no papel piano e forte. Mas nós vamos escrever como os músicos escrevem. P para simbolizar o piano e F para simbolizar o forte, ok? Faça uma sequência com esses P's e F's
e escolham um instrumento, escolham uma nota para vocês tocarem, tá legal? Depois que vocês fizeram isso, troquem com um amigo. O amigo vai tocar o que ele compôs e vocês vão tocar o que o amigo compôs. Então, lembrando que quando a gente usa o piano, é sempre um som com intensidade mais fraquinha, mais fraquinha. E quando eu uso forte, aí eu posso tocar mais forte, ok? Muito bem, e agora a gente finaliza com o quarto parâmetro do som, o timbre. Timbre nada mais é que a voz do instrumento. Cada instrumento tem uma voz característica. É como nós. Se eu estou numa sala com 10 alunos e eu conheço cada um desses alunos, eu consigo de olhos fechados identificar, saber qual que é um, qual que é o outro, porque eu conheço o som da voz desses alunos. É a mesma coisa com os instrumentos musicais. Se eu conheço os instrumentos musicais, eu não preciso necessariamente olhar para esse instrumento enquanto alguém está tocando para saber qual é o instrumento, qual que é a voz desse instrumento. Então, o timbre é a voz particular de cada um dos instrumentos, ok? Aprendido isso, vamos fazer uma atividade? Primeiro, todo mundo fecha o olho. Não vale me enganar. Todo mundo com os olhos fechados. Uma pessoa que vai ser eleita pela turma vai colocar a mão na cabeça da pessoa que ele escolheu e essa pessoa vai falar música. Vamos escolher essa palavra? Música. E aí o desafio é descobrir de olhos fechados quem foi que falou a palavra música. É isso aí. Depois, esse mesmo aluno vai passar para o outro amigo e colocar a mão na cabeça desse amigo, dessa amiga. E vai falar a mesma palavra, música. Vamos ver quem é que consegue identificar o maior número de pessoas só com a audição. Então, a gente está aí reconhecendo timbres. Essa é a primeira atividade. Muito bem! O que aconteceu na primeira atividade? Vocês se conhecem, né? Vocês sabem a voz de cada um. Agora a gente precisa lembrar ou aprender a voz dos instrumentos, tá? Então, primeira atividade aqui, né? Primeira parte da nossa segunda atividade é reconhecer os instrumentos. Então, vamos eleger alguns instrumentos. Por exemplo, instrumentos de corda. A gente pode pegar a família das cordas friccionadas, né? Violino, violoncelo, contrabaixo, viola, ouvir separadamente esses instrumentos e depois colocar para os alunos identificarem. Olha só que bacana, né? No segundo momento, vocês podem colocar instrumentos de sopro. Então, apresentem, né? Não só auditivamente, mas muito importante ter a questão visual, justamente para o aluno também, na hora que ele estiver olhando para aquele instrumento, ele saiba qual que é o instrumento, qual que é o som que ele produz. Então, vamos pensar nas madeiras, né? Então, a gente pode colocar uma flauta, um saxofone, um clarinete, um oboé. Vamos ouvir esses instrumentos e aí, de olhos fechados, a gente vai ouvir de novo e vamos tentar identificar esses instrumentos. Legal? E assim com outros instrumentos de cordas dedilhadas, né? Sons de instrumentos de percussão. A percussão ela é uma família imensa. Então, só das teclas, por exemplo, a gente tem aí um desafio grande, né? Falar da marimba, xilofone, vibrafone, glockenspiel. Então, você pode dividir a aula, né? Você pode dividir a sua aula em partes, mas relacionadas aos instrumentos que você gostaria de trabalhar naquela semana, ou naquele semestre, ou naquele bimestre. Então vamos fazer essa experiência? Eu vou colocar aqui alguns instrumentos, alguns sons de instrumentos, e você me fala que instrumento que é. Vamos lá. Primeiro,
Segundo instrumento, vamos lá! Terceiro instrumento. E para encerrar essa parte de timbre, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de vídeos que eu acho interessantes que falam sobre cada um dos instrumentos. Os instrumentos de orquestra é importante a gente saber, os instrumentos mais populares da nossa região e do nosso país, eu acho que é mais importante ainda a gente saber. Então eu vou deixar isso aqui para vocês ouvirem e para vocês ampliarem o repertório auditivo, porque não é apenas ver, não é apenas ouvir, mas sim ampliar e descobrir os instrumentos que existem pelo mundo afora. Mesmo porque, meus queridos, a música é uma caixinha sem fundo e quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre coisas novas. Eu espero que essa aula tenha contribuído, tenha ajudado de alguma forma, que esse conteúdo seja uma ferramenta para vocês ampliarem os conhecimentos musicais e também para ajudar vocês nos conteúdos das aulas de vocês. É isso aí, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!